Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O sistema do Rio de Janeiro, por exemplo, o Assis, ele fez uma indexação prévia de todos os processos, que chama-se Hagging, na terminologia própria de IA. Estudar todos os processos, fazer uma árvore um índice, né, para poder analisar. Depois, cada juiz sobe até 3.000 sentenças que ele tem elaborado ao longo de sua carreira, porque o sistema começa a pensar como o juiz pensa sobre tal, porque várias questões jurídicas são controversas. Como é que ele se manifestou, os posicionamentos do juiz e o estilo redacional dele. Também chega a esse ponto. Também chega a esse ponto. De forma que ele vai minutar uma decisão para o juiz coerente com a linha de pensamento dele e com a linguagem que ele usa. E com um detalhe a mais, uma cerejinha do bolo. Se na hora de assinar aquela decisão do juiz está contrariando uma decisão, uma orientação do Supremo, do STJ ou do próprio tribunal, o sistema vai alertar o juiz. Olá, no ar mais um podcast do Correio, direto aqui dos estúdios do Correio Brasiliense, da TV Brasília e da Rádio Clube para você que está aí nos assistindo. Hoje, eu e Carlos Alexandre, Denise Rotenburg e Carlos Alexandre, recebemos Luiz Fernando Bandeira de Mello. Ele integra o Conselho Nacional de Justiça e é também consultor do Senado Federal. Já viu muita coisa nessa república, embora tenha essa carinha jovem, ele já viu muita coisa ali como secretário-geral da mesa diretora do Senado Federal. Luiz Fernando, doutor Bandeira, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela presença. E eu queria começar com um tema que está na ordem do dia do Judiciário, do Legislativo e também do Poder Executivo. Aliás, está na ordem do dia do mundo, né? Que é a inteligência artificial. Vai ser mesmo regulamentado o uso da inteligência artificial para ações judiciais, para a justiça, o judiciário brasileiro? Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado, é um prazer enorme, obrigado pelo convite, Denise, Carlos, a todos os ouvintes, obrigado por essa oportunidade. Assim, vamos regulamentar, não pode ficar para trás disso não tem como ficar para trás. Se a maior crítica que nós sofremos no judiciário hoje é a lentidão, né, a morosidade, a inteligência artificial ela vai trazer exatamente uma ferramenta para a gente enfrentar esse problema da quantidade de processos, né, que se avolumam no judiciário. Mas a principal preocupação nossa é ninguém quer ser julgado por robô. E isso não vai acontecer. A regulamentação que foi criada ela é bastante rigorosa nesse sentido, de exigir a figura do juiz decidindo para onde vai o caso, né, em que sentido vai ser julgado. Uma vez que o juiz diga, olha, esse caso é para ser julgado procedente, improcedente, tem multa, não tem, etc., um sistema previamente treinado pode fazer uma minuta de um arrazoado relatando o relatório da sentença, ou mesmo um arrazoado trazendo com base nos entendimentos que o juiz já proferiu anteriormente, né, ele reproduz aquele entendimento no caso concreto. Isso funciona maravilhosamente bem, temos vários testes já em andamento, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no TRT do Rio Grande do Sul, e desde que o juiz deu o comando final. Agora, a grande pergunta é, vai poder usar essas ferramentas privadas, né, de inteligência artificial, né, o ChatGPT, o Claude, o Gemini, etc., a gente regulou isso também, né? A ideia não é que o juiz fique usando ferramentas que usem os dados que a gente suba para treinamento, né? Porque você não imagina, vai pegar um PDF com a íntegra do processo, você sobe aquilo na nuvem, daqui a pouco tem os seus dados pessoais ali, uma ação sua contra um banco discutindo o financiamento bancário, está lá a tua análise de crédito, tua renda, né? Isso tudo na nuvem, né? E o judiciário é detentor desses dados pessoais. Então a ideia é que esse sistema funcione dentro de cada tribunal, protegendo os dados, né, das partes, né? No entanto, você vai ter sim um motor de inteligência artificial ajudando o juiz a produzir, né, a sua sentença, ou trazendo, reduzindo a termo uma audiência e coisa do gênero, dando, portanto, velocidade ao judiciário. Mas isso não é um risco também? Porque todo mundo reclama da morosidade, mas, como o senhor disse, ninguém quer ser julgado por robô, e é preciso, qual é a segurança que esse novo sistema
vai trazer, de que o próprio juiz não vai pegar ali a inteligência artificial e apresentar aquele parecer produzido por um chat GPT, um DeepSeek, que agora está por aí, né? Qual é a segurança que as partes vão ter e os próprios advogados? Perfeito. A primeira preocupação que temos é a parte dispositiva da sentença, que é aquela onde o juiz diz se ela é procedente, improcedente, se condena, se absolve, etc. Essa parte o sistema não vai fazer. Ele não... Pegar o sistema do Rio, que está hoje funcionando já no Rio de Janeiro, em pequena escala ainda pequena, chama-se Assis, né? Ele não escreve essa parte final. O juiz tem que escrever mesmo. Bom, mas no limite, ele até pode escrever se o juiz disser como deve ser julgado o caso. Tipo, olha, é para julgar, são lá 3 ou 4 pedidos na ação. O primeiro pedido é procedente, o segundo é improcedente, o terceiro é em parte de tal forma, e aí o sistema vai apenas escrever aquilo, né, colocar no papel na forma de minuta. Há muitos anos nós já temos, né, as minutas são produzidas, elaboradas por equipe de assessoramento, né, o magistrado, ele orienta a equipe, revisa aquilo ali e assina. Na hora que ele assina, ele é responsável, né, por aquela produção. Mas você me pergunta, e o que é que vai nos garantir que o juiz, na véspera de receber uma visitinha da corregedoria, né, não subiu todos os processos dele num PDF na nuvem, né, e veio um chat GPT cuspindo sentenças e ele só assinou? É claro que existirá, né, uma forma do juiz ir fora da regra, né, descumprindo a regra que estamos colocando e tentar colocar para dentro do sistema uma tal forma de trabalho. Mas ele vai ter muito mais trabalho para fazer isso no ChatGPT, no Gemini, no Claude, do que no sistema tribunal, que foi desenhado para aquilo. Sabe aquela história das alucinações que a gente ouve falar de vez em quando? Que se inventou um julgado inexistente, né? Isso existe quando a ferramenta não é voltada para o uso do direito. Um chat GPT é feito para bater papo, para fazer roteiro de turismo ou um poema, é lindo, né? Mas quando você usa no direito, ele vai criar uma jurisprudência que parece real, mas nunca existiu, né? Na hora que eu tenho um sistema corporativo do tribunal, eu tenho como dizer, olha, na hora que você vai citar um acordo, um julgado, você tem que buscar desse repositório oficial aqui. E você acaba o problema. Significa então que os próprios tribunais é que vão desenvolver a inteligência artificial, seria isso? Já estão desenvolvendo, tá? Nós já temos vários tribunais com projetos nessa área e 2 tribunais com projetos prontos, que é o Galileu do TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, e o Assis, no TJ Rio de Janeiro. E esses sistemas vão ser compartilhados com outros tribunais e logo, né, vários deles estarão usando. Atualmente só são esses 2. Que estão em produção, que estão funcionando sim. Outros estão em desenvolvimento, né? E aí esse sistema vai poder dar para a gente uma série de índices para a corregedoria, por exemplo, para saber se aquele juiz ele está usando em todos os processos a inteligência artificial. Quando ele recebe a minuta, ele está revisando, porque tem como comparar. Isso que eu queria perguntar. A regulamentação ela também cria mecanismos para se identificar o bom ou o mau uso de inteligência artificial também? Exatamente. A gente tem métricas, né, e estratégias para identificar um eventual mau uso de inteligência artificial. E mesmo nos casos em que seja autorizada o uso de uma ferramenta privada, quando o tribunal, por exemplo, não fornece, né, e aí se contrate, até privadamente o juiz contrata um chat GPT, algumas regras ele vai ter que adotar, né? Entre elas, principalmente, não pode ser usado o seu dado do processo para treinamento do modelo, para guarda na nuvem, né, daqueles dados. Então o juiz, por exemplo, não pode usar o chat GPT livre, tem que usar a versão paga, porque essa garante a ele, pelo menos, né, um tratamento estanque dos dados. E uma série de controles serão usados, por exemplo, para anonimização dos dados. Porque para a inteligência artificial, pouco importa se é Denise, se é Bandeira, se é Carlos que estão litigando no processo, né? Interessa informações do caso. Então, se eu passar previamente uma ferramenta de anonimização, que tira teu CPF, tira teu endereço, teu telefone, etc. O processo não tem capa, né? Como já dizia. Exato, é um processo sem capa. Aí, de fato, Marco Aurélio, né? O ministro Marco Aurélio sempre repete isso. Exatamente. E você permite usar o caso sem saber sequer quem são as partes. É por aí que a gente está querendo avançar e acho que vamos avançar rapidamente. O Brasil, posso dizer para vocês, sem medo de errar, depois de 4 anos no CNJ, é um dos países mais avançados em uso de tecnologia no judiciário hoje em dia.
Tem localidades nos Estados Unidos, ou mesmo na Alemanha, que ainda estão no processo físico em papel. E tem uns que resistem, né? Inclusive, bravamente. Não é falta de tecnologia, claro, artificial. não é falta de tecnologia, mas é resistência mesmo. Né? E o Brasil tem essa tradição de ir um pouco à frente no uso de tecnologia, e acho que nós vamos... Possivelmente, a regulamentação de ar no judiciário, que nós vamos aprovar aqui no Brasil, vai virar uma referência internacional. Quando que aprova? Já tem data? A perspectiva é agora, em fevereiro. Temos 2 sessões, dia 11 e dia 18. É claro que qualquer conselheiro pode pedir vista, pode querer contribuir, né, no debate, mas esse texto, que foi elaborado por um grupo de trabalho nomeado pelo Barroso 1 ano atrás, passou 1 ano trabalhando, né, eram 30 pessoas com visões de mundo diferentes, foi difícil conciliar esse pessoal todo. Fizemos audiência pública 3 dias, fizemos debates até internacionais para chegar nessa minuta, e agora é ver se vai ser bem recebida pelo Conselho. E votando, qual vai ser o procedimento? Os tribunais terão tempo para se adequar? Como é que vai funcionar? Se aprovada a minuta e virar resolução, ela passa a vigorar em 120 dias, possibilitando justamente aos tribunais que se adequem, esses projetos que estão em andamento entrem nas regras, né, que estão sendo propostas, e essas ferramentas novas que já existem, já estão adequadas às normas que estão sendo trazidas na resolução. Pois é, agora, com essa regulamentação, quanto tempo demora para implantar isso nos tribunais? É claro que temos tribunais de grande porte, de pequeno porte, porque isso custa dinheiro, né? Não é claro, somente ter um sisteminha lá. É caro, não é uma coisa barata. Você veja, assim. o sistema do Rio de Janeiro, por exemplo, o Assis, ele fez uma indexação prévia de todos os processos, que chama-se RAG, na terminologia própria de IA. Estudar todos os processos, fazer uma árvore um índice, né, para poder analisar. Depois, cada juiz sobe até 3.000 sentenças que ele tenha elaborado ao longo de sua carreira, porque o sistema começa a pensar como o juiz pensa sobre tal, porque várias questões jurídicas são controversas. Como é que ele se manifestou, os posicionamentos do juiz e o estilo redacional dele. Também chega a esse ponto. Também chega a esse ponto, de forma que ele vai minutar uma decisão para o juiz coerente com a linha de pensamento dele e com a linguagem que ele usa. E com um detalhe a mais, uma cerejinha do bolo. Se na hora de assinar aquela decisão do juiz está contrariando uma decisão, uma orientação do Supremo, do STJ ou do próprio tribunal, o sistema vai alertar o juiz. Olha, esse seu posicionamento aqui é contrário à súmula tal, ou contrário ao acórdão tal. Né? O senhor ainda assim quer seguir em frente, que o juiz pode, ele tem poder para divergir, né, quando não é uma súmula vinculante. Claro. De uma jurisprudência qualquer do tribunal, ele pode divergir. Mas pelo menos ele vai divergir agora consciente, sabendo que quer errar, continua errando, mas pelo menos vai ser alertado disso. Esse instrumento nós não temos hoje em dia. Não existe. Não existe um controle desse tipo. Muitas vezes o juiz erra por desconhecimento, né? Quando chega numa vara nova, num assunto novo, né? Ele às vezes pensa de um jeito e o tribunal tem julgados de outra forma. A IA vai ser um elemento, uma ferramenta importante para melhorar isso aí, ganhando velocidade e mais segurança, mais coerência no sistema jurídico. Agora, é possível, quando o juiz sair, o que acontece com aquele banco de dados relacionado a um determinado juiz? Olha, aquele juiz pensa assim, mas se o substituto dele pensar completamente diferente, ele vai ficar como legado com aquele pensamento ali do antecessor? Excelente pergunta. A princípio, não. Bom, é claro que cada sistema pode ter uma abordagem para isso. Às vezes, você pode tentar valorizar mais a vara do que o juiz. Né, ou vai desprezar tudo, né? Mas a princípio, né, o que o sistema faz, ele vai, essa modulação de estilo redacional, de pensamento, é com o magistrado, né, com o magistrado que está ocupando ali a vara, não necessariamente com os antecessores dele. Né? Mas, claro, o sistema tem várias regulagens de peso. Né? Na hora que ele vai propor uma minuta, ele tem diferentes pesos ali, né, que são usados para configurar a produção dele. E você pode, olha, a vara teve tantas decisões nessa linha. E o juiz fulano, né, também tem outras decisões em tal linha. E o sistema vai dar um peso ali maior, certamente, para as decisões do próprio juiz, individualmente considerado, e mais algum peso também para as decisões daquela vara, né, daquela temática. E como é que, não sei se isso chegou, imagino que vocês tenham imaginado essas hipóteses, por exemplo. Agora, como é que, na sua avaliação, como é que você avalia como a inteligência artificial poderia contribuir para casos
complicados e reviravoltas, como, por exemplo, uma Lava Jato, que seguiu uma determinada linha e, a partir de um determinado momento, numa determinada instância, passou a ter um entendimento completamente diferente. Como é que isso ficaria num contexto de inteligência artificial? Vamos lá. A inteligência artificial ela é especialmente útil em contextos repetitivos, né, de análise de grande volume de dados, né, e diante de situações mais ou menos parametrizadas. Então, num caso grande como a Lava Jato, você teria a utilidade da IA para fazer análise de documentos, por exemplo. Tem longos acordos de delação, longas audiências reduzidas a termo, né? Você procurar, por exemplo, contradições entre diferentes depoimentos. Mas a validade das provas, como é que ficaria? Não, a prova tem que ser analisada pelo juiz. Okay. Isso em qualquer sistema, mesmo nesses dois que eu me referi agora há pouco, que já existem no TRT e no Rio de Janeiro, as provas não são analisadas pelo sistema. O juiz é que tem que dizer para o sistema que entende que está aprovado tal coisa. E o sistema minuta depois o texto. Então, a IA seria útil sempre para fazer um relatório descritivo da investigação, que isso é obrigatório, né? Vai ser útil para, uma vez que o juiz dê a direção, fazer uma minuta de arrazoado para achar contradições, para analisar sigilo bancário, eventualmente, ou sigilo telefônico e achar cruzamentos. Né? Mas agora, quando você tem uma virada jurisprudencial, evidentemente a IA vai ser inútil, porque ela não consegue prever, né, que haverá uma mudança no entendimento sobre determinada norma. Aí vai ser a moda antiga, né? Vai vir um julgado novo do Supremo ou do STJ que vai entrar naquela base de dados oficial, né? E o sistema vai passar a reconhecer, opa, a partir de agora surgiu um entendimento diferente daquele que Vossa Excelência, juiz, está usando aqui. O Supremo agora entende que a delação premiada sem prova não vale mais nada, por exemplo. Então, aquela construção que eu tinha feito anteriormente, baseado totalmente na delação premiada, vai ter que ser refeita. Ou seja, então, é fundamental a presença do juiz, né, humano. Não tem essa coisa de substituir totalmente. De jeito nenhum, não vamos deixar que isso aconteça. Né? Ninguém vai ser julgado por um robô. E em relação às partes, como, por exemplo, os advogados, a regulamentação se fala alguma coisa sobre isso? Não, as partes são... A regulamentação é voltada para o uso da IA no judiciário. Certo. É claro que ela vai acabar tendo algum grau de impacto, né, no Ministério Público, por exemplo, que também, né, atua no processo. Os advogados também vão usar nos seus escritórios IA, porque as minutas também das peças dos advogados também podem ser produzidas por IA. Já estão sendo, né? Particularmente em processo de volume, né, de consumidor, por exemplo. Né, naturalmente, aqueles que fazem as peças para a defesa de uma companhia aérea, por exemplo, muitas das vezes a defesa se assemelha um caso ao outro. Com certeza já estão usando IA. Né? E não há mal nisso. Por que eu tenho que digitar de novo, né, um argumento que eu tenho já no meu banco de dados? Entendo. Aliás, muitas vezes hoje em dia eu faço copiar e colar. Qual a diferença do copiar e colar, né, para o uso de um IA que, na verdade, está indo buscar aquele argumento na minha base e escreve ligeiramente diferente, talvez até melhore um pouquinho. Né? Então, a gente tem que enxergar a IA como uma ferramenta, mas nunca para substituir o juiz. Pelo que você está dizendo, né, doutor Bandeira, então a inteligência artificial ela entra mais como organização e processamento dos dados, mas o julgamento do mérito, esse sim continua preservado na mão do juiz. Tem que ser. De outra forma, a gente está caindo num julgamento por robô e que ninguém quer. Tá certo. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O senhor escreveu recentemente um livro sobre impeachments. Sim. Agora todo mundo, a gente toda vez ouve falar, né, Caleste, que impeachment é um negócio que a pessoa não deve já seguir para isso. E o Brasil, nós já tivemos 2 só no período de redemocratização. Exato. Eu ouvi uma vez de um francês dizendo assim, nossa, que absurdo, no meu país isso não acontece de jeito nenhum. Falei, mas lá já tivemos coisas piores, né? Como decapitação de... Pois é, era um pouco mais violento talvez. Já foi mais violento. Agora, o senhor vê algum risco do país disso virar corriqueiro no Brasil? Vamos lá. Que reflexão o senhor faz a respeito? Eu os bastidores vimos conversando um pouquinho sobre os recentes casos de impeachment nas últimas 3 décadas. É muito maior do que a gente imagina. Né? Eu falo, o nosso microcosmo aqui do Brasil, nós tivemos vários impeachments no Brasil, no Paraguai, no Equador, no Peru, na Coreia do Sul tivemos 2 agora recentemente. Né? Estados Unidos teve, Trump sofreu 2 vezes, Bill Clinton também, né? Boris Yeltsin na Rússia. A diferença é que nos Estados Unidos e na Rússia, né, os presidentes ganharam a votação de impeachment no Senado, né, e, portanto, não foram, né, afastados. Nos outros países, não.
E sabe qual é a diferença, talvez, fundamental? É que nos Estados Unidos e na Rússia, o presidente segue no cargo depois de aberto o impeachment. Então ele continua com os instrumentos políticos na mão para garantir uma maioria no julgamento final do Senado. No Brasil, assim como na Argentina, na França, na maioria dos países, o presidente ele é afastado do cargo. E ele perde, evidentemente, o poder da política. A depender do seu vice, né, do tamanho da lealdade do seu vice, e esse poder pode ser usado contra. Mas no caso do Temer, em 2 ocasiões, ele conseguiu reverter isso também, né? Sim, o Temer conseguiu na Câmara, ganhar ainda na Câmara. Ele chegou a ser afastado. E por isso. Exato, ainda na Câmara ele conseguiu reverter. Porque, na verdade, Khaled, veja bem, talvez o marco, né, mais importante, né, se o impeachment ocorrerá ou não, é o tamanho da base parlamentar do presidente. Porque para tomar o impeachment, o presidente tem que ter simultaneamente menos de 1/3 de apoio na Câmara e no Senado. Se ele tiver 20% de apoio na Câmara, mas tiver 40% no Senado, ele não toma impeachment. Né? Se ele tiver fragilizado no Senado, mas tiver um apoio na Câmara, o processo nem avança. Agora, se ele realmente tiver menos de 1/3 na Câmara e menos de 1/3 no Senado, fatalmente, aí junta com a crise econômica, junto com a crise política, e eu vou lhe dar um exemplo só para você entender o que eu estou querendo dizer. Talvez seja bom para a governabilidade que num estágio como esse, de enfraquecimento de base parlamentar, você tenha um instrumento para tirar o governante do poder. A Dilma caiu por basicamente 2 razões, né? Foram aquelas pedaladas fiscais e uns decretos que ela teria transferido verba de uma rubrica para outra sem autorização legislativa. Pois bem, a autorização legislativa em questão, ela pediu. Ela pediu, né, um projeto de lei para a Câmara dos Deputados, nunca andou o projeto. Por quê? Porque ela não tinha apoio. Então deixaram a coisa acontecer para ter o fato, olha, ela mexeu em verbas sem autorização do Legislativo. Mas ela pediu autorização legislativa, a gente não aprovou. Quer dizer, aprovou, sabe quando? Sabe quando virou lei? Não. No primeiro dia do governo Temer. Ou seja, ela tinha autorização para mexer só 10% de uma rubrica para outra, ela mexeu mais que isso, mandou um projeto para mudar para 20%. O Congresso não deu essa autorização. No primeiro dia do governo efetivo de Temer, virou lei a autorização para ele poder mexer até 20%. A pergunta que fica, o Congresso tirou ela do cargo realmente porque ela mexeu mais de 10% a rubrica de uma rubrica para outra? Não. É porque ela não tinha base parlamentar. Agora, e porque ela não apoiou Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, né? Ali foi o pecado original, pelo menos é o que muita gente diz, né? Começou ali. Mas perceba, que governo ela conseguiria entregar com menos de 1/3 em cada uma das casas? Se ela não aprova uma porcaria de um PL que é passiva de votação simbólica, né, uma maioria simples, ela não consegue aprovar, ela consegue governar. Agora, isso é interessante também, o senhor está comentando sobre essa fragilidade, digamos assim, do executivo com a sua base parlamentar. O atual governo Lula, a gente sabe muito bem que também enfrenta esse tipo de problema. Não sei se é o caso de falar impeachment, embora a gente ouça aqui e ali, né, Denise, essa questão do impeachment em relação ao presidente Lula, significa então que base parlamentar é o primeiro sinal de que as coisas estão em um estágio perigoso, que é preciso tomar atenção. Com certeza. Pela ciência política, que eu navego bastante por esse tema no livro, que foi minha tese de doutorado, na verdade, ela aponta vários motivos determinantes do impeachment. Crise política, denúncia de corrupção, né, crítica na mídia, a questão da personalidade do vice, né, e, evidentemente, o tamanho da base parlamentar. Então, é claro que e a regra do jogo também do processo. Que temos esse detalhe também. Aqui no Brasil, todos os presidentes da República sofreram vários processos de impeachment, várias petições de impeachment, que não viraram processo. Né? Porque qualquer cidadão, eu, vocês, podemos apresentar um pedido de impeachment, que não deixa de ser um certo exagero da legislação. Isso foi feito para pegar Vargas, lá em 1950. Né? E desde então não se revisou essa legislação. Né? Quando você vai olhar os debates da lei atual, o pessoal dizia na Câmara dos Deputados, olha, Vargas vai voltar e vai passar de novo 15 anos no poder, como passou agora há pouco. Temos que ter uma lei que consiga afastar o presidente da República, porque já existia uma lei anterior que não tinha servido, né, pro Vargas. E, de fato, Vargas elege o sucessor, né, e depois volta, né, e ao voltar ele sofre impeachment, ganha a votação lá no Rio de Janeiro, ainda era lá, né, a capital, né, e, né, pouco menos 2 meses depois, dá um tiro no peito, né, porque não conseguiu resolver a crise política. Perceba,
essa estrutura, a regra do jogo do processo de impeachment precisa ser atualizada. A lei é uma colcha de retalhos. E o Rodrigo Pacheco criou, né, uma comissão de juristas para esse projeto, eu participei dela. Mas não conseguiu levar adiante. Ainda não foi votada, porque é um tema sempre complicado. Você só lembra de discutir a lei do impeachment quando tem um na agulha. Mas tem vários pedidos lá, né? Tem vários pedidos lá. Não podia aproveitar já discutir antes desses pedidos seguirem, né? Porque eles não querem discutir. Mas é sempre uma agenda desgastante, porque é sempre lida como uma agenda para pegar o ocupante do trono da vez. Né? E nem sempre. A ideia era dar uma legislação que desse mais claramente, né, os direitos de defesa, o rito do processo, e não ficar cada episódio o Supremo ter que ficar regulando, né, as regras do jogo. Por falar em Supremo regular, o Supremo está regulando quase tudo, né? Agora, a questão da vez, além a gente tem aí o marco temporal, né, que é uma questão importante, tem também a questão das emendas parlamentares, que eu sei que é um assunto que o senhor acompanhou muito de perto. Sim. E tá assim, impasse, porque o que a gente ouve no Congresso, está todo mundo falando que é preciso ter harmonia entre os poderes, mas cada um quer a harmonia puxando o orçamento para o seu lado, né? Como é que faz essa concertação diante desse impasse das emendas, que parece que cada um quer resolver do seu jeito e acaba que não resolve? Pois é. Esse processo tem muitas fases. Anteriormente, no governo Fernando Henrique, mesmo no governo Lula, os parlamentares tinham que viver com o pires na mão. Ele apresentava lá suas emendas, mas se ele fosse da oposição, se ele não votasse com o governo, a população do município que elegeu ele não recebia verba. Né? Isso é um torniquete na democracia. Você acaba dizendo assim, olha, você foi eleito por esse município aqui, você é de oposição, mas se você não votar com o governo, portanto, a sua população todinha vai sofrer. E aquela sua promessa de levar a uma UPA, a escola, a praça, a ponte, não vai acontecer. E aí houve uma evolução em dado momento, né? Após o impeachment, o Congresso se fortalece frente ao Executivo e cria a emenda impositiva, né? O orçamento impositivo. Olha, tanto por cento das emendas individuais, né, serão obrigatoriamente executadas, para que aquele parlamentar de oposição possa ter um mínimo de liberdade de atuação. Pois bem, até aí está tudo muito bem, viu? Mas aí começam a criar novos tipos de emendas. Né? As emendas de comissão, por exemplo, elas foram pensadas para projetos regionais ou nacionais, que a emendinha do parlamentar individual não faz sentido, não resolve, né? Mas também você não vai ter um grupo de pessoas dando as mãos e todas as suas emendas individuais todas juntas para fazer uma ferrovia. Né? Então você tem que ter um tipo de emenda diferente, que é aquela de comissão, que é temática. Olha, comissão de infraestrutura e transporte, vai fazer uma emenda aqui para fazer um pedaço da Transnordestina, da ferrovia, etc., como seja. Nesse contexto, faz sentido. Mas quando você pega essa verba de emenda de comissão e divide pelo número de membros da comissão e, na prática, faz um segundo tipo de emenda individual, aí você começa mas e aquela... Que era o que vinha acontecendo. E os projetos regionais? Quem é que vai estar olhando para o projeto nacional? Aí fica tudo na conta do Executivo. Muito bem, só que você está apertando o espaço fiscal do Executivo, né, a aumentar cada vez mais o tamanho das emendas parlamentares, né, que eram 12, passou para 20, passou para 35, agora está 50 bilhões. Né? Então tem que ter um pouco de moderação nisso. Até o presidente Davi comentou isso numa entrevista logo após a posse, que o tamanho dessas emendas precisa ser revisto. Agora, uma vez que definido esse tamanho, a forma que o Congresso vai alocá-las é uma decisão do Legislativo. Né? Essa coisa do orçamento secreto tem um pouco de ilusão na terminologia, porque o interesse do parlamentar geralmente é bater bumbo, ele bota na rede social dele, olha, essa obra aqui foi com o dinheiro da minha emenda, ele quer levar para a população. Né? Existe talvez problemas pontuais na licitação derivada da emenda, né, que eventualmente beneficiou fulano ou beltrano, deve ter, mas não é só na emenda Pix do deputado, não, né? No orçamento também que o Executivo mandou para lá, do governo do Estado, do município, pode ter esse mesmo tipo de problema. Né? A fiscalização é imprescindível. Agora, e nesse ponto, o ministro Dino tem razão. A dizer, puxa, já que essas emendas estão indo beneficiar lá o município tal, né, vamos dizer quem é que está pedindo por ela. Não é um só, não, claro, são vários. Tem que ser transparente, né? né? A bancada. Não é a bancada. Tudo bem. Né? Não precisa dizer o CPF do deputado, né? Mas vamos dizer para onde está indo, quem pediu e por quê.
né? Jogar o dinheiro talvez na conta do município livremente, sem nenhuma destinação, gera um problema maior, porque você não tem um planejamento nacional desse recurso. E aí você compra trator no país inteiro, um monte de município, caputa todo município que às vezes nem precisa. Às vezes nem precisa, e você não tem a obra onde aquele trator vai ser usado. Agora, um fato interessante também, doutor Bandeira, mudando um pouquinho de assunto, voltando para o Senado, para a vitória do senador Davi Alcolumbre. O senhor já trabalhou com diferentes presidentes, 6. né? Com diferentes presidentes do Senado. Então, o senhor conhece muito bem. Ele teve uma votação incontestável, né, nesse sentido. O senhor acha que essa adesão seria, sim, em razão das emendas parlamentares? Na sua avaliação, o que levou esse consenso indiscutível em relação à candidatura do Davi Alcolumbre? Davi chega pela primeira vez à presidência do Senado em 2019, né, combatendo, né, até então a hegemonia, né, do então MDB, né, que já vinha com Anísio Oliveira, né, próprio Renan Calheiros, José Sarney, né, e antes dele, Jader Barbalho, Lobão, Garibaldi. Né, Então, ele contesta essa dinastia, assim, por assim dizer, e é eleito com 42 votos, um voto a mais do que o mínimo necessário, né, para... É a conta de chegada, né? Exato. Mas vamos ver lá, ele mostrou que veio, né? Você veja, enfrentou uma pandemia, né, e conseguindo a resposta do Auxílio Brasil, a questão do financiamento dos estados, a questão da compra da vacina. Uma CPI também. Né? Lembrem-se vocês, o Senado brasileiro foi o primeiro parlamento do mundo a conseguir deliberar durante a pandemia. No dia 20 de março, a gente estava deliberando, naquele bunker lá, né, pós-moderno que o Senado montou, né? O parlamento inglês demorou 4 meses para deliberar. Na Argentina, aqui do lado, foram 90 dias. Os Estados Unidos aprovou um pacotão de $1 trilhão e fechou as portas do parlamento. Né? Então, de certa forma, o Davi mostrou que, olha, eu vou continuar deliberando aqui, mesmo à distância, mesmo pelo Zoom, né? Mas continua funcionando. E sim, ele se mostrou, desde o início, muito empenhado em defender os pleitos dos senadores. Né? Então, eu já vi Davi fazer isso várias vezes, né, de ir no ministério acompanhando o senador, com a pastinha embaixo do braço, para ver por que essa emenda aqui não saiu. Isso é legítimo, isso é do jogo democrático. Claro. Então, se eu te dou apoio, né, para você poder levar para o teu eleitor a obra ou o investimento público que você prometeu, é natural que, de alguma forma, você ache que eu posso ser um bom líder, né, e queira me ver lá na presidência, porque você vai me ajudar a executar meu mandato, meu compromisso com a população. Então, sim, acho que as emendas podem estar na base disso, mas isso não é antidemocrático, não. Né? Acho que o Davi conseguiu mostrar que é um político de mão cheia, porque conseguiu 90%. Aliás, o Hugo Mota também, 87% da Câmara, né, e o Davi 90% do Senado, né, que até desestimulou outras candidaturas dada a força que ele tinha. Isso é legitimidade construída mesmo. Né? E a relação dele com o governo Lula? Bom, Davi não era originalmente um homem de esquerda. Ele foi pelo DEM originalmente, virou União Brasil. Né? Hoje ele está no partido de centro, é isso que chamamos de centrão, que não é uma denominação nova, né? A gente falava de centrão desde a Constituinte. Mas tinha outra conotação, né? Sim. Teve uma época aí o pessoal, não é mais centrão, porque foi centrão lá na Constituinte com uma agenda conservadora. Depois virou centrão pelo toma lá da cá. E aí vem agora, eles não querem mais ser chamados de centrão, é centro. Isso. Né? Como é que fica essa... o espectro do meio. E talvez tanto ele quanto o Hugo Mota representem isso que a gente precisa. Alguém que está sentado no meio do espectro político. Porque do lado de cá e do lado de lá, tá um atirando torpedo no outro. Agora é boné. Exatamente. Cada um com seu bonezinho no plenário. Agora há pouco eu estava na sessão solene de abertura do ano legislativo e estava lá o grupo de um lado uma cor de boné, outro com outra cor de boné, outra mensagem, né? Mas isso faz parte do jogo. A sessão do Supremo começou às 14, a dos Congressos às 16, eu vim acompanhando o pessoal do Judiciário e no caminho a gente brincava, será que hoje vai ter tapa? Será que hoje vai ter briga? Porque um ano atrás teve. Os lados se enfrentando ali. E a sessão do Supremo é sempre aquela calma, aquela tranquilidade. E no Congresso essa... efervescência, né? Essa efervescência. Mas eu adoro, confesso a vocês que eu adoro esse ambiente do Legislativo, né? Onde as coisas são mais... É muito rico, né? Mas se ficar só os caçadores de Pokémon, né? Aqueles que ficam lá, olha aqui, agora eu vou falar. Aí não dá, né? Porque você tem monte de gente falando sozinho. Não há um diálogo. Todo mundo quer clique, né? Quer seguidor, quer...
falar ali para o seu rede, público, pra bolha. né, para sua bolha, e não ao diálogo entre as partes. É isso que está faltando, né? Com certeza. Falta mais espaço de cafezinho, entendeu? Menos rede social, menos lacração e mais tempo de conversa numa mesa, assim, ó, peraí, você pensa isso, eu penso isso aqui, mas tem uma solução intermediária, né? Também o perfil dos parlamentares está mudando um pouco. Nós tínhamos mais desse perfil de parlamentar da conversa, que ficava no meio do caminho fazendo a ponte, construía o consenso. Hoje a gente está com muita gente dos extremos. Que vem pelas redes sociais, né? Que faz sucesso na rede e acaba que se elege. Por isso que Guimarães dizia, né, que a ciência política fala isso, que quanto mais se aprofunda a representação democrática, mais o eleito parece com o eleitor. E a verdade é que a nossa sociedade também está ficando assim. Né? Nós estamos ficando polarizados. E isso reflete no Agora, o perfil, tanto de Alcolumbre quanto de Hugo Motta, é muito do diálogo, né? Tanto que Hugo, com a ajuda ali, especialmente de Arthur Lira, que trabalhou muito, construiu essa mesa diretora que tomou posse essa semana. Como é que o que pode sair daí? Uma coisa que já me disseram hoje é que as medidas provisórias vão passar a ter o rito correto, porque Alcolumbre e Hugo Motta se dão muito bem. É por aí mesmo? O senhor que acompanha de perto também essa história das medidas provisórias? Para o ouvinte entender, a medida provisória, o projeto de lei normal que vem do Executivo, né, para o Congresso, começa na Câmara dos Deputados. A Câmara mexe o que tem que mexer, envia para o Senado, que pode aprovar ou rejeitar. Né? Se aprovar do jeito que veio, vai para a sanção. Se modificar, volta para a Câmara. Mas a MP tem uma questão diferente. A MP tem prazo para ser aprovada. E ela já começa, já chega valendo, né? Chega valendo com prazo. Se a Câmara demora o tempo que ela habitualmente demora, que é uma casa de 513, né? Demora mais tempo para refletir. Mas se ela gasta os 110, 115 dias do prazo da MP, ao Senado restará 4, 5 dias para fazer alguma coisa. Sendo que se ele fizer alguma emenda, alguma mudança no texto da Câmara, tem que voltar. E às vezes não dá tempo para a Câmara apreciar. E surge uma pressão. Aprova do jeito que veio, depois a gente vê o que faz. Isso gera uma diminuição do papel do Senado. Qual foi a solução que foi encontrada para isso anos atrás? Né? Colocada na Constituição. Uma comissão mista. Chega a MP, antes do plenário da Câmara, ela vai para uma comissão mista, onde senadores e deputados juntos discutem o texto. Dali ele sai para o plenário da Câmara e depois para o plenário do Senado. Mas já vem um texto redondo. O que Eduardo Cunha fazia, e recentemente isso foi... Arthur Lira também. Acabou fazendo também. É que a coisa ficava no plenário da Câmara. Segurava a MP, não montava a comissão mista, né? Isso gerou até um entreveiro ali, uma briga, um estresse entre ele e Rodrigo Pacheco, né? Sim. Até porque, quando tem a comissão mista, tem uma série de regras de proporcionalidade. Quem é que vai presidir a comissão, quem é que vai ser o relator da Câmara, o relator do Senado, né? E aí, quando não tem a comissão, o presidente aponta no dedão um relator de um plenário. Ninguém conhece o texto, né? Ninguém participou do debate nenhum. Ele traz um texto do além que, se não tivesse sido conversado, é entubado. E depois vai para o Senado, daquele jeito. Né? Então, perceba, o espaço de diálogo político de qualidade cai muito. E sabe Deus, a depender de quem seja esse relator, né, para onde pode ir o texto. Então, realmente, as comissões mistas funcionarem em matéria de MP é essencial para que o parlamento tenha um diálogo pacífico. E vai funcionar? Elas vão funcionar a partir de agora? Eu estou muito convicto que sim. Da conversa que eu tive, tanto com o presidente Davi quanto com o presidente Hugo Motta, eu acredito que é a intenção deles, até porque está na Constituição, né? Daqui a pouco vai ter a decisão do Supremo mandando instalar a comissão mista, que já teve no passado. E eles se dão muito bem, né? Inclusive, Davi Alcolumbre hoje lembrava, olha, ele é meu amigo pessoal. Eu falo, bom, todo amigo, geralmente é amigo pessoal, né? Mas enfim, porque ele falou, amigo pessoal, logo teremos uma boa convivência. Falou, quando falar com um, pode estar até falando com o outro, que é tudo, eles vão combinar o jogo antes. Isso é positivo, mas será que isso vai prejudicar o executivo, uma vez que com um Congresso tão fechado, assim, olha, não adianta se socorrer, porque hoje em dia, né, o presidente Lula se socorria mais no Senado quando algo dava errado na Câmara e vice-versa. Agora, pelo jeito, vai ser difícil, porque quando o Congresso fechar uma posição, vai ser difícil o Executivo conseguir mudar. Se for
Mas veja bem, tem que ver com a pauta, né? Não é toda a pauta que vai acontecer isso. Em geral, o presidente Davi Alcolumbre tem mostrado muita disposição em ajudar o governo nas pautas que sejam importantes para a população, de matéria econômica, matéria social, etc. Esse debate complicado vai acontecer na pauta de costumes, que talvez ele não precise trazê-la. Né? Aí, justamente, às vezes é o movimento da oposição trazer a pauta de costumes para gerar, né, essa confusão, né? Tem o projeto da anistia, né? Que tá lá que já está lá na Câmara, foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Isso. A deputada Carolina de Toni, que era presidente, ela que é do PL, de Santa Catarina, colocou em votação, mas o presidente Arthur Lira meio que falou, deixa essa história para algo morta. E como é que fica agora? O senhor acha que vai discutir esse tema? Você sabe que às vezes eu fico olhando com um pouquinho de recuo o que acontece no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos, e parece que a gente está revivendo os Estados Unidos com 2 anos de atraso. Não é? Porque quando teve a primeira eleição Trump, 2 anos depois tivemos Bolsonaro aqui, aí Biden ganha nos Estados Unidos, né, e 2 anos depois, né, Lula ganha aqui, aí invadem o Capitólio nos Estados Unidos em janeiro, invadem o Congresso Nacional aqui em janeiro também, né, e aí na sequência, o Trump volta e deu anistia por medida provisória, né, àqueles do Capitólio, né? Será que isso vai acontecer no Brasil? Difícil dizer. Acho que esse debate ainda está cru ainda. É bem verdade que pode ser que em algum momento, para pacificar as forças políticas, se avance numa discussão de anistia, como foi o caso, né, ali nos anos 80, né, final dos anos 70, né? A lei de anistia, né, para poder pacificar o meio. Não sei dizer para onde vai essa questão, mas certamente é um tema que vai ocupar o Congresso um bocado nesse ano. Agora a gente ainda tem lá na ordem do dia a votação do orçamento, né? Falamos das emendas, mas não falamos do orçamento, que é considerado a prioridade 1 para o governo. Agora, hoje eu já ouvi de vários líderes lá na abertura, na sessão de abertura, olha, esse assunto para março. Primeiro tem que resolver as emendas. Não é muito tempo para o país ficar sem orçamento, porque, pelo que eu me lembro, foram poucas vezes que isso aconteceu. Mas aí não tinha emenda impositiva, né, na época que isso aconteceu. A verdade é que o orçamento é o interesse do executivo, mas também do legislativo, né? Porque enquanto não tem orçamento, você funciona ali no duodécimo, né? Para o Haddad é até bom para fazer superávit primário, que vai economizar, né? O governo não consegue investir, mas também as emendas individuais também não andam, né? O problema é o seguinte, o orçamento é um pacto, né, entre o legislativo e o executivo, no sentido de para onde vai o recurso público, né? É o legislativo que aprova a lei orçamentária e o executivo sanciona e executa. Na medida em que eu não tenho acordo sobre o ano que já passou, eu vou acreditar no novo acordo para o ano que vai chegar, e por isso que os parlamentares não estão confortáveis para votar o orçamento. Eu já vi, em outros anos, o orçamento ser aprovado em julho. Eu já vi, quando era secretário-geral da mesa, né? Não é bom para o país. Porque você fica sem investir. E fica aquele dinheiro represado. Né? E fica aquele dinheiro represado, aí os deputados correm lá para aprovar as emendas, vai todo mundo para o palácio, fica aquela fila. Agora vai ser fila para pedir para liberar, né? Porque a liberação já é obrigatória. Mas, mesmo assim, fica tudo, né, represado ali para o final do ano, aumenta os restos a pagar do ano seguinte e já vai ser ano eleitoral, né? E a gente tem também o caso, eu não sei se o senhor pode falar, mas enfim, mas a nossa obrigação é perguntar, o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que o procurador Paulo Gonet deve enviar ao Supremo até o final deste mês. O senhor acha que ele retoma aí a elegibilidade, porque ele está tentando, tem dito que ele é o plano A, B, C, D, o que tiver o alfabeto inteiro do Bolsonaro PL. Foram 40 votos já, né? Na verdade é em relação ao impeachment, né? Mas é uma outra discussão. Mas há um movimento muito forte de ministro do Supremo, né? O senhor acredita que Davi Alcolumbre põe para votar impeachment de ministro Supremo também? O presidente tem eu publiquei um artigo recentemente sobre isso, no Correio Brasiliense, inclusive, falando do Rodrigo Pacheco. Pois né? Foi criticado. Que foi lá de Rodrigo, que o senhor falou. O senhor não falou de Alcolumbre. Exato. Porque o presidente tem a função de sentir o plenário. Não faz sentido você abrir um impeachment desse, criar uma crise institucional gigantesca, se você sente que não tem voto para levar ele adiante. Né? Geralmente as matérias, quando são levadas à votação, é porque tem voto para aprovar. Quando não tem, ele já nem pauta. Né? E certamente, eu acho que o Davi, para
ter uma frente dessa, primeiro teria que ter uma denúncia realmente consistente, né? E segundo, existia um ânimo no plenário, né? Uma maioria nesse sentido. Ele não vai fazer um movimento para simplesmente abrir uma crise que não é do interesse da população. Né? Então, eu tenho certeza que enquanto isso não tiver, vai estar fora da agenda, né? Enquanto não criar um caldo de cultura necessário para empurrar isso para frente. E só para responder um palpite sobre as emendas parlamentares, como eu acho que termina, acho que vai acabar chegando num acordo e criar um procedimento de validação daquelas emendas que ficaram penduradas, um tal ofício do Lira, etc. Vai submeter isso às comissões para que analisem e deliberem. Com essa deliberação, vai se atender o que o Dino está pedindo e as emendas vão acabar sendo executadas. É questão de algum tempo e isso se resolve. De fato, alguma transparência tem que haver, né, nessas emendas, mas também não dá para o Congresso simplesmente decidir que o dinheiro tem que ir para aquele investimento e simplesmente ficar, ora veja, né, e a coisa não se executa. E o ex-presidente Jair Bolsonaro? Por enquanto ele está inelegível. Eu não vejo, a menos que a anistia avance, né, e ela seja mais extensa do que está proposto, né, porque tem aqueles crimes eleitorais, né, que eu não vejo muito um cenário dele recuperar a elegibilidade tão cedo. E talvez ele acabe reproduzindo o que o Lula fez, né, se candidatar mesmo sem poder, mas a fim de colocar o seu nome na praça, e uma vez declarada a inelegibilidade, substitui o candidato por alguém do grupo político dele. Eu vejo mais esse desenho para acontecer. Vamos ver se confirma. Bem, de tédio não morreremos, né? Como a gente costuma dizer. Doutor Luiz Fernando Bandeira de Mello, muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço muito a sua vinda ao podcast do Correio. Já fica o convite para o senhor voltar aqui com muitas notícias, muita informação e muita análise importante aqui no podcast do Correio. Sou fã do seu trabalho, né? Todos vocês aqui na Rádio Clube, no Correio, no grupo todo de associados. E se eu puder colaborar um pouquinho com essa visão de quem participa como testemunho ocular dos eventos, será sempre um prazer. Muito obrigada, Carlos. E obrigada para você que esteve aqui com a gente até agora e até a próxima.